Bom, o nosso grupo vai tratar sobre filas. Fila é um tipo de estrutura de dados com controle definido pela lógica FIF, que no inglês é First In, Last Out, ou seja, o primeiro a entrar vai ser o primeiro a sair. E é uma lista linear de informações. É como a fila comum do dia a dia, fila de supermercado do banco. Por exemplo, você vai no supermercado e a atendente do caixa sai para almoçar. Nesse momento que ela sai para almoçar, vão chegando novos clientes para ser atendido no caixa. E com o passar do tempo que vai chegando mais clientes e clientes, vai acumulando, ou seja, vai criando uma fila. A gente percebe que o primeiro cliente que chegou para ser atendido, quando a atendente do caixa voltar, o primeiro cliente vai ser o primeiro a ser atendido, ou seja, vai ser o primeiro a passar por esse processo de atendimento. Depois que passar por esse processo, esse cliente vai ser o primeiro a ser removido da lista, da fila. Assim funciona a lógica da fila. E ela pode ser implementada como uma array. Eu vou falar sobre o processo de inserção, como ele ocorre na fila, e também sobre o processo de remoção, de como ele ocorre. Começando pela inserção, inicialmente nós temos o nosso nó null, e a nossa fila aponta para null, ou possui valor nulo. Na sequência, quando a gente cria o nó 1, como não tinha ninguém na fila, ele vai ser o primeiro nó da nossa fila. Quando a gente cria mais um, perceba, o nosso dado 2, ele não foi para frente. No caso, ele não veio para cá. Ele foi para a final da fila. Ou seja, o ponteiro do nosso primeiro nó está apontando agora para o nó 2. O ponteiro do nosso primeiro nó está apontando para o nó 2. E o ponteiro do nó 2 é null, aponta para null. Se a gente inserir o terceiro nó, caso dado 3, o ponteiro do nó 2 aponta para o nó 3 agora. E o ponteiro do nó 3 é null. Perceba que a forma mais intuitiva de fazer a inserção na fila se a fila for nula, aquele nó vai ser o primeiro nó da nossa fila. Se não, ou seja, se a fila não for nula, a gente vai ter que percorrer a nossa fila até chegar no último nó. E nesse caso aqui, seria o nosso nó 3. E aí então, o ponteiro do nosso nó 3 vai apontar para o nosso novo nó. Assim funciona mais ou menos a lógica da inserção, para a gente aplicar ela no código em si. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a remoção. Na fila, a gente sempre remove o primeiro nó, como foi dito anteriormente. Então, a gente precisa criar um nó e fazer esse nó apontar para o primeiro nó da nossa fila. Na sequência, a gente vai remover o primeiro nó da fila. Então, a nossa fila agora vai precisar, a nossa fila agora precisa apontar para o segundo nó. Depois que a gente fizer uma remoção e utilizar esse nó e o procedimento necessário, a gente precisa então liberar essa memória, liberar esse nosso nó. Por exemplo, a gente removeu o nó 1, né? Já foi feito o procedimento com ele, e depois que a gente remover ele, a gente precisa liberar essa memória dele. Se eu faço então a remoção do nosso primeiro nó, perceba que a nossa fila agora vai ter apenas dois nós, o nó com o dado 2 e o nó com o dado 3. Se eu fizer aqui mais uma remoção, se eu remover o nó 2, dado 2, né? Se eu fizer aqui mais uma remoção, a nossa fila vai ter então apenas um nó, como o dado 3. E assim é mais ou menos a lógica da remoção. Agora a gente vai partir para o código em si e ver como funciona a sua execução. A gente vai tirar essa ideia do papel e aplicar na prática. Bom, aqui temos o código em C, no qual funciona o processo de inserção e remoção. Bom, é importante ressaltar que no processo de inserção, a sua entrada sempre é no final da fila. Diante disso, é possível observar que o nó aponta para o valor que vai ser igual ao número que foi passado no parâmetro da função inserir, no caso, esse parâmetro aqui. E isso acontece porque sempre o próximo nó ele vai ser nulo. Entendeu? É necessário que haja verificação se a fila está vazia, que acontece nesse if aqui, ó. Se estiver vazia, o conteúdo apontado por esse endereço vai receber o novo nó que foi criado anteriormente, aqui, ó. Depois disso, inserirmos aqui o primeiro nó da nossa fila. Está aqui, primeiro nó da nossa fila. Depois disso, a gente criou um auxiliar para percorrer a fila até o final, ou seja, até o null. Então a gente criou um auxiliar que ele vai percorrer a fila até achar o null. Agora, vamos para a parte da remoção de um elemento da fila. Aqui verifica-se se a fila está vazia. E também observa-se que há um ponteiro para o primeiro elemento da nossa fila, no qual
é preciso sempre atualizar esse ponteiro. Como o ponteiro foi criado para o primeiro elemento da fila, é preciso fazer apontar para o próximo. Aqui a fila recebe o próximo elemento, então a fila diminui em uma unidade. Basicamente é isso que acontece no processo de remoção da fila. A função cria fila. Essa função ela aloca dinamicamente uma estrutura e inicializa a fila como sendo vazia, isto é, com os índices início e final iguais entre si. Nesse caso, usamos o valor do zero. O que essa função faz? A fila, que é uma estrutura, eu vou pegar ela e alocar uma memória nela, através de um ponteiro. Então, vem o malloc, sizeOf, colocando a memória na struct fila. Aí depois eu faço uma verificação se for diferente de null, está correto, o malloc deu certo. E depois eu vou retornar para o ponteiro principal. O resultado seria uma fila desse jeito, uma fila vazia. Já a função tornar vazia a fila, ou esvazia a fila. Ela primeiramente, eu vou verificar se ela está vazia. Se não, o ponteiro auxiliar, ele recebe o início. E enquanto o alce for diferente de null, eu faço o início receber o seu próximo, seu prox. Desaloco o espaço para qual o alce aponta e atualizo o aux para o início. E com isso vou sempre atualizando o aux até que o início aponte para o prox final, que seja igual a null. Com isso eu vou esvaziar a fila. E a função destrói fila, se a função de criar ela utiliza um malloc, a função destrói fila ela simplesmente usa o comando free. Vou apresentar aqui, verificar se uma fila é vazia ou não, se ela é cheia ou não, e retornar o tamanho dela, dessa fila. Aqui no programa aqui, mostrando que se verdade a fila é vazia, caso contrário ela não é vazia, vamos verificar aqui se o início é igual a null. Se ele for igual, a fila está vazia, é verdadeiro, retorna 1. Caso contrário, ela retorna 0, é falso. A fila não está vazia. Numa fila cheia, nesse caso, como está sendo trabalhado com alocação dinâmica, não temos uma fila cheia. Ela é considerada cheia quando não tiver mais memória no computador para alocar elementos. Então, meio difícil, né? Mas podemos ver de outra forma. Aqui em tamanhos, vou retornar o tamanho. Vou explicar primeiro no retorno do tamanho da fila. Ele verifica, no programa aqui, verifica se f é igual a null. Se deu certo, a fila não está criada. Ela retorna 0. Caso não, o count é igual a 0. E é uma variável auxiliar. E f está recebendo o início. Está recebendo o início da fila. Aí o while, enquanto o nó, que é a variável auxiliar, for diferente de null, conte mais. E no NO, é o próximo elemento. E isso vai até se fazendo até NO for igual a null. Quando for isso, retorna conte, que é como se fosse a quantidade de elementos na fila. Aí pegando isso e trazendo de volta para a fila cheia, a fila pode ser considerada cheia quando o conte, que é o tanto de elementos, o tamanho da fila, for igual a fila cheia.